funcionários seus, você pode mandar embora, é diferente. A escola é um ente diferente. E tem que se respeitar essa individualidade da escola. Então, nós temos uma facilitadora, ou um facilitador, a maioria são professoras ou diretoras aposentadas da própria rede pública, que nós treinamos para atuar como um link entre o empresário e a escola. E ela que fica no dia a dia, desse dia a dia. Então, ela traduz as ansiedades e as vontades e o programa do empresário para o dia a dia da escola. E ela faz isso com muito jeito, com pedindo, porque eu coloco sempre para os nossos, inclusive para as diretoras, que é um favor que elas nos fazem para a gente nos deixar ajudar a escola. Porque isso faz muito melhor para nós do que para a própria escola. Claro. Isso faz um bem enorme para mim, ou para os empresários. O cara fala assim, eu estou te ajudando no seu programa. Eu falei, não, eu que estou te dando um favor de te achar um lugar que você vai botar... Não, sua empolgação. Isso é uma coisa mais gratificante que tem. Aproveitando já que você falou, tá certo que esse é um programa de um pouco de médio a longo prazo. Porque as pessoas... Bem médio a longo prazo. Bem médio a longo prazo. Agora, a curto prazo, nós temos... Hoje, está em todas as manchetes do jornal, todo dia, que nós temos apagão de mão de obra qualificada no setor empresarial. O setor empresarial precisaria desse processo e agilizar. Como é que você vê um processo que o empresário, hoje, com a necessidade dessa qualificação de mão de obra, qual seria um incentivo que precisaria ser dado nesse processo de requalificação de mão de obra e atualização na necessidade em várias áreas, inclusive numa área que você... é um grande empresário na área de informática, com falta de mão de obra. Como é que você vê isso e como é que a gente pode auxiliá-lo nesse projeto de requalificação? O que eu estava colocando antes, quer dizer, como brasileiro, eu acho que o maior problema nosso é, de fato, no ensino básico. E aí, eu visto o meu chapéu de brasileiro e como indivíduo, inclusive contribuindo para o país, eu acho a educação básica o maior desafio que a gente tem. Agora, como empresário, você sabe, nós temos uma empresa grande de informática, nós contratamos algo em torno de 200 pessoas por mês. Que é a CMG Praxis, que inclusive agora foi... agora fizemos uma joint venture com a Fusante, com uma empresa grande europeia, né? A maior empresa europeia do setor. E nós contratamos mais ou menos 200 pessoas por mês. Então, a gente vê um apagão de mão de obra cada vez mais gritante, cada vez maior. Então, eu acho que o governo pode fazer muito para ajudar nesse aspecto. Primeiro, a questão da profissionalização, do ensino profissionalizante com qualidade. E para isso, você precisa investir muito em cima da qualificação dessas crianças, ou desses adolescentes que saem de uma escola pública de baixa qualidade. E o segundo aspecto, eu acho muito importante, é dar uma série de incentivos para a empresa treinar os funcionários e treinar os estagiários que vêm hoje para como é que você vê isso? Como é que ele podia ser dado esse incentivo? Eu te digo, você sabe que hoje a gente vê muita falta de mão de obra no nível médio e sênior. Agora, poucas empresas realmente investem na mão de obra júnior, que sai das escolas. E o desemprego dessas pessoas que saem, desses profissionais que saem das faculdades ainda é grande. E nós não temos, por exemplo, dificuldades em absorver essas pessoas. Só que o custo de treiná-las é alto. Então não tem um incentivo, primeiro, o sujeito, como estagiário, ele não pode ficar mais do que 6 horas agora na empresa. Isso já é um problema, uma dificuldade. Hoje a fiscalização está muito grande em cima desse tipo de coisa. Então você não tem tempo de treinar o garoto lá enquanto ele está na coisa. Estão sendo protegidos demais? Eu acho que sim, porque eu acho que nós poderíamos dar, enquanto você mantém o sujeito como estagiário, o custo laboral é muito menor. Mas o seu sujeito só pode ficar 6 horas dentro da empresa e você tem que mantê-lo. E ainda você tem que treiná-lo. Quer dizer, a conta fica difícil de fechar. E esses garotos são dificilmente absorvidos pelo dia a dia da empresa.
Porque o dia a dia, às vezes, requer que o sujeito fique lá 8 horas, 9 horas, às vezes, sabe? Tem projetos, principalmente na área de TI, que são de intensidade, de picos, etc. Então, o sujeito só pode ficar 6 horas, ele tem que sair, às vezes ele não consegue, eu não consigo alocá-lo para os projetos. E aí você não, um círculo vicioso que você não consegue incentivar os seus gerentes a absorver mão de obra mais júnior. Você acha que essa... Então, o que força isso? O que nós estamos fazendo agora, estamos contratando os garotos do 3º ano como funcionários. A um custo maior, mas pelo menos ele pode passar. Aí ele deixa de ser estagiário. É um funcionário. É um funcionário normal, que estuda à noite. Então, nós estamos sendo forçados a isso. Tem um custo maior e você tem, então, menos incentivo para absorver essa mão de obra e menos dinheiro para treiná-lo. Quer dizer, não é a solução, porque a solução é exatamente o estágio, é exatamente o aprendiz, essa é a solução. Né? Você sabe que existe um programa do governo, que é através da qualificação profissional, o CODEFAT, que tem uma verba já definida para isso. Esse ano a gente aprovou lá no CODEFAT, eu sou como presidente do CODEFAT, uma verba de 1 bilhão e 200 milhões de reais para o ano de 2011 para a qualificação profissional. Esses recursos têm que ser aprovados no orçamento, não sabemos se vão ser aprovados todos esses recursos, mas é um incentivo muito importante para as empresas, que isso aqui para que seja viabilizado esses cursos. Você vê isso com uma alternativa de que o governo deveria incentivar mais, colocar mais recursos nessa área de qualificação profissional? Ou você acha que através de um incentivo diretamente na empresa é que seria mais fácil de você qualificar a pessoa? Eu acho que não tem uma solução única, né? Depende muito da qualificação que você queira profissional e também de como ele sai da faculdade. Só voltando um aspecto, o ideal, Roberto, seria que a própria faculdade preparasse o rapaz e aí já entrasse produzindo dentro da companhia. Mas não é essa a realidade que a gente está vivendo. Então, daí que a importância do estágio, treinamento, ser muito mais forte dentro da companhia. E nesse caso, eu acho que é importante, seria muito importante termos verbas que a própria empresa poderia usar, que poderia usar contra PIS, COFINS e compensar contra impostos efetivamente gastos, que pudesse gastar em treinamento. Porque hoje o que a gente tem é uma dedutibilidade em dobro no imposto de renda, etc. Mas isso, às vezes, as empresas não pagam imposto, não tem imposto de renda a pagar, ou então tem um imposto de renda, é limitado, isso, quer dizer, isso... de certa forma, bastante restrito. Você sabe que a gente paga 2,5% sobre a folha de pagamento para a educação. Exatamente, mas esse não volta para a gente. Se esse 2,5% fosse vinculado a alguma coisa de incentivo... Se a gente pudesse usar esses 2,5%, seria mais interessante. Muito mais interessante, que a gente pudesse usar esses 2,5% no que nós, como empresa, precisamos naquele momento... Pô, isso seria fantástico. Quer dizer, poderia ser feito um trabalho até nesse sentido, quer dizer, usar os próprios recursos que hoje são pagos para o governo, ser utilizado pela própria empresa para a qualificação. Para o Sistema S, que vai para o Sistema S que outra coisa, o Sistema S também vai para lá, mas só que lá hoje não é mais nada grátis, né? É tudo pago, né? Que você usa e utiliza. Também existe sobre a folha de pagamento. Também isso poderia ser feito um trabalho nesse sentido. Você acha que pode ser... os recursos existem. Pode ser um mix desses dois, ou seja, o governo continuar a investir nos SENACs e nas escolas, nos FATECs e em cursos profissionalizantes. Eu acho que isso é fundamental para ter essa formação de mão de obra, mas essas pessoas são formadas de uma certa forma, se bem, as que são bem formadas são formadas em termos gerais, mais generalistas. Depois nós precisamos adequá-las às necessidades e ao foco da nossa empresa, setor, de cada empresa ou de cada departamento, às vezes mais específico, de cada departamento de cada empresa. Então eu tenho gente de SAP, eu tenho gente de desenvolvimento de aplicações, tenho gente de suporte à infraestrutura. Então, depende da necessidade da empresa você adequar isso melhor se tivesse recursos definidos para isso. Se eu pudesse ter uma verba específica que eu pudesse usar para cada área, eu teria muito mais incentivo em treinar essa mão de obra. Perfeito. Porque não existe falta de mão de obra que sai da faculdade. Nós fizemos, para programa de estágio, nós tivemos 40 mil inscritos.
em programas, querendo acessar o nosso programa. E nós contratamos, acho que esse ano vamos contratar 500. De 40.500? De 40.500. Desses Ou 40 seja, mil, tem gente. Tem oferta. Não tem oferta, o apagão de mão de obra que se fala, não tem oferta, é qualificada, nos níveis mais sêniores. Existe a mão de obra disponível, mas não está qualificada. Não está qualificada. Certo. Como é que o empresário, você está falando nesse programa de adotar uma escola, como é que o empresário, que não estou ouvindo aí, como é que eles poderiam entrar em contato com você, para que nesse projeto seu seja implementado e quem sabe com isso a gente tenha daqui a uns anos um bom resultado de qualificação de mão de obra? Então, nosso projeto, ele tem como objetivo chegarmos a 500 escolas só no estado de São Paulo. E aí sim, nós vamos estar afetando mais ou menos umas 500 mil crianças, e como nossas escolas são nas periferias, nas zonas mais carentes, a gente vai ter até um impacto na estatística de São Paulo, do estado como um todo. E esse nosso programa está sendo replicado já no Rio de Janeiro, em Goiás, em Minas e no Ceará também. E a gente não replica mais fora dos estados, porque a gente tem muita coisa para fazer aqui. Como é que chama a tua associação? Chama Parceiros da Educação. Parceiros da Educação. Para quem tem interesse, eu acho que nós temos um site que é www.parceirosdaeducacão, né? Educacão.org. www.parceirosdaeducação, tudo junto, sem o cedilha e sem o tio. Tudo junto, .org.br. Ou então, dá um Google que você sempre acha a gente lá. E nós temos toda uma metodologia para facilitar o trabalho para o empresário. Então, você já entrega a cartilha pronta para ele começar a trabalhar? Tudo pronto. Inclusive com a facilitadora que vai fazer o dia a dia para ele. E o custo disso é por volta de uns 100 a 150 mil reais por ano, por escola. O sujeito tem que pensar num horizonte de no mínimo 5 anos para ter um impacto, porque é um negócio de longo prazo. É o custo de um carro chique de um empresário, carrão, né? Um carrão. É um carrão por ano, mas para muitos empresários isso não é tão... O carrão ele já tem, pode dar um outro carrão, sobra um pouquinho para fazer. Para fazer um bem enorme para a sociedade. E aí nós temos, e o sujeito pergunta, mas eu não tenho tempo. O que eu ouço muito é que o empresário fala, não tenho tempo para isso. Eu adoto 3 escolas, tenho uma empresa de 5.700 funcionários e estou fazendo vários outros projetos ao mesmo tempo. Mas a questão é o seguinte, o modelo do programa é que isso consome também pouco tempo do empresário. No máximo, depende muito do sujeito, da vontade dele mas o que pode implicar é uma reunião por mês de 2, 3 horas por mês, que ele vai já toca bem o projeto se ele dedicar 2 a 3 horas por mês para o projeto. Jair, parabéns pelo seu projeto, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado por poder divulgar aqui o programa. Imagina, é um prazer tê-lo aqui, Jair. Obrigado, Luíde, obrigado você, telespectador. Nós estamos encerrando o programa Combate de hoje, estaremos de volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.